da Filme Olami, ou da Filme Mundial. A gente está começando 3 dias depois, mas a gente vai recuperar. Daqui a pouco vão ter uns da Filme que a gente vai conseguir uma corrida. Quando não for segunda e quinta também, a gente vai começar na hora e a gente recupera bem. Masechet Brachot é a primeira Masechet do Shas. Quando o Rabi Yehuda Nassi, que foi o rabino que compilou as Mishnayot, colocou Masechet Brachot como a primeira das Masechetot. Na verdade, ele separou tudo em Sidarim, em ordens de 6 Sidarim. Primeiro Seder é Seder Ezraim. Ezraim, como já diz o nome, de semear, fala principalmente sobre plantar, não sei o que, sobre a terra, e porque fala logo sobre a comida da pessoa. Mas a Masechet Brachot é como se fosse uma introdução antes de começar a falar sobre a comida da pessoa. Peraí, você vai falar sobre a comida, então vamos falar sobre a Brachá. Você vai falar sobre o Rambam fala na introdução das Mishnayot dele, ele fala que é igual como um médico, que antes de falar qual vai ser o remédio, você começa a falar, olha, você tem que comer isso, vai fazer bem aquilo, uma introdução. O conserto, aqui fala o conserto ruhani das comidas. Você vai falar sobre comida, vai falar sobre o alimento, vamos falar sobre como é que a gente conserta ele de uma forma ruhani, de uma forma espiritual. Começou então com a Masechet Brachot. Como já diz o nome, a Masechet Brachot, ela fala sobre as Brachot como um todo, vai falar também sobre o Kriyat Shema, sobre todos os tipos de Brachot. A gente vai falar principalmente entre o primeiro e terceiro Perek sobre o Kriyat Shema. Depois a gente vai falar do quarto e quinto Perek sobre Shmona Esrei, que é a Tefilá Amidah. Sexto até o oitavo Perek vai ser sobre o Brikot Haneinin, as Brikot que a gente tem proveito sobre alguma coisa. E o último Perek a gente vai falar sobre as Brikot Shevach Veodá, as Brachot que a gente faz de enaltecer e de agradecer a Kadosh Baruch Hu, não que tenha proveito de alguma coisa. Isso é a Masechet Brachot. A gente vai começar no primeiro Perek e espero que todo mundo, espero que eu possa nos fazer entender aquilo. Vamos lá. Eu vou tentar sempre fazer um resuminho, depois a gente lê, que é mais fácil. A gente fala sobre o que a gente vai ler, depois lê, e a gente consegue andar mais rápido. Primeiro a gente tem que falar sobre alguns conceitos. Existe uma coisa que se chama Mechussar Kapará. Uma pessoa que falta Kapará. O que quer dizer isso? A pessoa, por exemplo, um Zavá, Metzorá, a pessoa que está com uma tumá, a pessoa que está com algum tipo de impureza, e ela ainda não trouxe o Korban, ela tem que fazer, tem alguns passos que a gente vai falar. Aqui no último passo é trazer o Korban. Ela traz o Korban dela, acabou a Kapará dela, pronto, ela já está completamente pura. Quando a pessoa fica impura, ela tem os seguintes passos que ela tem que fazer. Primeiro, ela tem que esperar um certo número de dias, dependendo de cada impureza. E depois ela tem que fazer a tefilá, que a pessoa entrar no mikveh. Aí com essa tefilá, quando ela faz essa tefilá, quando ela sai do mikveh, essa pessoa ela já não impurifica mais o que ela toca. Porque dependendo do grau, do nível que ela está de tumá, ela sempre, quando ela toca alguma coisa, se é uma coisa que pega tumá, mas aqui não vem o caso, porque a gente vai falar sobre agora, vai tarar, só introdução sobre conceitos. Quando ela toca alguma coisa, ela sempre torna isso um nível abaixo do que ela está de tumá. Depois que ela faz mikveh, se ela tocar em alguma coisa, ela não impurifica mais nada. Aí depois do segundo passo que acontece, você está com o Ravim. Depois que ela fez o mikveh, ela faz o mikveh antes de acabar o dia. Quando acaba o dia, começa a noite, mudou o dia, que é o dia depois que ela fez o mikveh. Então, na verdade, ela já não impurifica nada. Antes de anoitecer, depois que ela fez a tefilá, ela impurifica se ela tocar em alguma coisa com do chá, por exemplo, trumá, kodashim, então ela não pode tocar nisso ainda até escurecer. Depois que escureceu, até mesmo em trumá ela pode tocar, mas ainda falta ela trazer o korban no dia seguinte. Quando ela traz o korban, aí ela pode
ter proveito de Kodashim, principalmente com anima, elas podem comer de novo o Kodashim, que é aquele comida do Korban, do sacrifício. Vamos lá. Isso aqui são alguns os conceitos que a gente precisava para poder entender o que a gente vai ver mais adiante. Primeiro a Mishnah vai falar o seguinte. A Mishnah vai falar sobre o tempo que se faz Kriyat Shema. Qual o tempo que a gente tem que fazer Kriyat Shema? E aí tem duas perguntas básicas. A partir de que hora? E até que hora a gente tem que fazer Kriyat Shema? Então a primeira pergunta, a partir de que hora a Mishnah vai falar? A partir de que os Kohanim entram para comer a Trumá, e a gente vai ver que é Tzeta Kochavim. Esse horário é Tzeta Kochavim. Por que a Gemara falou nessa linguagem? A gente vai ver na Gemara. Até que horas a gente pode fazer Kriyat Shema? Então vai ter discussão. Primeira opinião, vai falar Rabbi Eliezer, até a Shmurah Rishonah. A gente vai ver na Gemara e no Rashi que isso aqui é 1/3 da noite que ele falou. Chachamim vão falar até Chatzot. Chatzot é metade da noite. Mais ou menos vamos botar aí meia-noite. E Rabban Gamliel vai falar até a Alot HaShachar. Pode ler o Kriyat Shema até amanhecer. E aí Rabban Gamliel vai falar sobre Chachamim, que Chachamim falaram que até Chatzot, na verdade, eles também concordam que pode ler até amanhecer. Porque eles falaram até Chatzot, fala que Rabban Gamliel ler Ricada Me'averá. Para afastar a pessoa da Verá, porque para botar um horário antes, para a pessoa não chegar e ficar esperando até o último minuto, vai acabar perdendo. E aí ele traz provas para isso. Ele traz outros exemplos que Hamim também falaram que é até Chatzot, mas pode ser toda a noite. Que vai ser Ekter Halavim e Achilat Basar HaKorban. O que é isso? Ekter Halavim é quando você traz o Korban que você fez o sacrifício no Beit HaMikdash. Então você tem lá o parte do Korban que você tem que queimar. Então lá Hamim fala, essas partes você tem que queimar até Chatzot de noite. O trabalho que você fazia no Beit HaMikdash no lugar dele era vida isso, é queimar essas partes do Korban. Então aí fala que até Chatzot, mas na verdade pode ser toda noite. E também comer a comida do Korban que você fala que tem que ser até de noite, pode se estender até amanhecer, mas eles falam que até Chatzot. E no final da Mishnah ele vai trazer uma historinha que vai só para ilustrar o que ele está falando como prova disso. Vamos lá, vamos ler dentro. Meimatai Korina Tishma Be'arvim. Pergunta a Mishnah, a partir de quando a gente pode ler Kriyat Shema de noite? Bishash Kohanim Nichnasim Lechol Betrumatan. Então, a partir de quando? A partir de que os Kohanim entram para comer a Trumá. O que quer dizer isso? A gente viu lá nos conceitos que você tem a Tvilá, faz o mikve, certo? Depois ele tem que esperar Tzeta Kochavim. Anoiteceu, ele já pode encostar na Trumá, já pode comer Trumá. Então, o que quer dizer isso? Da hora que os Kohanim entram para comer a Trumá, Tzeta Kochavim. Quando anoitecer, depois que eles fizeram essa Tvilá, e esperou anoitecer, aí já pode comer Trumá. Só faz Shmurah Rishonah de Rabbi Eliezer. Fala Rabbi Eliezer até o final da primeira Shmurah Rishonah. Vamos ver aqui no Rashi. Vamos sempre botar uma mão aqui, um dedo na Gemara, um dedo no Rashi. Só faz Shmurah Rishonah. 1, 2, 3 linhas de cima para baixo. Lá no final. Shlish Alayla que ele me faresh para Gemara. 1/3 da noite, como a gente vai explicar na Gemara. Misham Vaela Chavar Zman Delo Mikri. E aí, daqui por diante acabou o tempo do Shema. Passou. Por quê? Porque não é mais Zman Shriva. O que vai acontecer aqui é o seguinte, a gente vai ver na Gemara mais para frente. A discussão deles aqui é quando é o tempo de se deitar. Porque aqui a gente lê na Torá o Beshor Bechal vou comer. Tem que ler o Kriyat Shema quando você vai se deitar e quando você vai se levantar. Então aqui a discussão é qual o tempo de se deitar. Não quando é noite. Tá bom, vamos lá. Chamim Morim, vamos botar para Mishnah. Ad Chatzot. Chamim falam até Chatzot. Como a gente falou aqui na nossa antes. Rabban Gamliel Omer, Ad She'aleh Amud HaShachar. Até amanhecer. Masel Valbanav Mibeit HaMishteh Amrulo. Vieram os filhos dele uma vez de uma festa. Falaram para ele, Karina Shema. A gente não leu ainda Kriyat Shema.
Amalaé mimlo alá muda shachar, cabim até lecro. Se ainda não ficou de manhã, você ainda tem que ler o Kriyat Shema. Veloz obrivada amru. Não só isso eles falaram, ela kol ma shamru chamim ad chatzot mitzvatan ad shelem muda shachar. Tudo que chamim falaram até chatzot pode se fazer até a muda shachar. Até tudo que eles falaram que é de noite até chatzot, até metade da noite, pode se fazer até amanhecer. Por que eles falaram? E aí ele vai trazer dois exemplos. Ele tem chamim bevarim e já está mais shelem muda shachar. Eles falaram lá que se trazer esses pedaços do corban que você tem que queimar. Relevel bevarim são os órgãos, alguns órgãos tem que queimar, então que até a muda shachar, até amanhecer, mas lá falaram que até chatzot. Vechol hanechalim le'yom achad, e todas aquelas corbanos que você tem que comer no mesmo dia, nesse dia, inclui a noite, e a noite aqui até a muda shachar, lá falaram até chatzot. Mitzvatan shalosh muda shachar, imken lá mamru chamim ad chatzot, que chamim falaram até chatzot, que dele era que cada um haverá, para afastar a pessoa da verá até aqui a Mishnah. Vamos para a Gemara. Essa Gemara a gente pode dividir em dois. Primeira parte da Gemara, até os dois pontinhos que a gente vai ler aqui, praticamente acabando esse amud. A Gemara ela vai perguntar a primeira pergunta, duas perguntas de uma vez. A primeira pergunta é a seguinte: da onde você sabe que tem que ler o Kriyat Shema para você já sair falando a partir de quando você lê o Kriyat Shema? Você começar alguma coisa falando a partir de quando você lê Kriyat Shema? Peraí. Vamos falar sobre tem que se ler Kriyat Shema. Depois vamos falar a partir de quando você lê Kriyat Shema. Essa é a primeira pergunta, e junto com essa pergunta ela já faz outra pergunta. Por que a gente começou falando Kriyat Shema de Arvit, de noite, não de manhã? Então dessa pergunta vai vir duas respostas. Uma resposta responde os dois. Está escrito no Pasuk, Beshor Becha, o Vekumer. Quando você se deitar, quando você levantar. O que está escrito primeiro no Pasuk? Quando você se deitar. Quando você se deitar, vamos falar primeiro sobre o de Arvit. E tem o Pasuk. Se tem um Pasuk na Torá, está falando, tem que falar o Kriyat Shema, Beshor Becha, o Vekumer. Então, quando é Beshor Becha? Quando é que você está se deitando? Então você responde os dois com esse Pasuk. Segunda resposta vai falar. Ele tenta aprender isso de outro Pasuk. Vayere Vaibó. Está escrito lá na criação do mundo. Vayere Vaibó. Primeiro está escrito que foi feito à noite e o dia. Quer dizer que a noite vem antes do dia. Então se for aprender esse Pasuk, pergunta a Gemara. Lá na frente, quando a gente fala sobre Birkot de Kriyat Shema, quando a gente fala sobre as Brachot de Kriyat Shema, a gente fala primeiro de Shacharit e depois de Arvit. Lá também deveria ser. Porque se você está falando só sobre Beshor Becha, Vekumer, tá bom, então você está falando no começo. Vai responder com essa resposta? Tudo bem. Porque você está começando a falar sobre Kriyat Shema, começa a falar como está a ordem do Pasuk sobre Kriyat Shema. Agora, se você está falando que vai Ere, vai Boker, tudo tem que começar antes de noite, então tudo tem que começar de noite, depois de dia. Vai Ere, vai Boker. Então por que a Brachot e Kriyat Shema também não começou de noite, depois de dia, começou de dia? Então lá ele fala, já que lá ele está falando sobre Kriyat Shema de manhã, então ele aproveita e fala também sobre a Brachot e Kriyat Shema de manhã. Por quê? Porque ele está falando a partir de quando vai fazer de noite? Depois vai falar sobre de manhã. Está falando sobre de manhã, continua no mesmo assunto e fala sobre as Brachot de manhã, depois voltou para falar sobre Brachot de noite. Tá bom. E a terceira pergunta que vai ter ainda nessa subiá, até esses dois pontinhos, nesse mesmo assunto aqui. Por que a Mishnah não escreveu Tzeta Kochavim? Claro. Começa a falar na hora que os Kohanim comem Trumá. Fala logo Tzeta Kochavim. Tem um horário aqui, quando sai as estrelas, fica de noite, a partir disso aqui, até esse horário, a partir desse horário, a gente começa a fazer Kriyat Shema de noite. Começa a falar sobre os Kohanim, começa a botar outro assunto aqui no meio. Aí ele fala, ele quer explicar para você alguma coisa Derech Hagav. Derech Hagav é tipo en passant. Já que a gente está falando de uma coisa, aproveita essa coisa e explica outra também. Qual coisa? Qual o reduz que ele quer trazer? Qual a novidade que ele quer trazer para a gente? Que mesmo que eles ainda não trouxeram o Korban no dia seguinte, eles já podem comer Trumá. E a única coisa que o Mechussar Kapará, aquele que não trouxe ainda o Korban, não pode comer Kodashim. Mas Trumá já pode. Depois de Tzeta Kochavim.
Então ele já ensinou duas coisas. Uma com a outra a Mishnah acaba ensinando. É bom a gente saber também que naquela época não se escrevia as coisas. Então, quanto mais coisas pudessem aprender juntos da mesma coisa, era mais fácil de lembrar, decorar. E aí ele começa a explicar isso do passuco. Que vai vir o sol. O Vashemesh não é que vai vir o sol, é que vai se pôr o sol, que vai sair o sol, Vetaher. E aí ele vai ficar Tahor. E aí depois vai comer dos Kodashim. Então fala Mishnah, tenta explicar esse passuco de duas maneiras. A primeira maneira vai ser Vashemesh, saiu o Shemesh, Shemesh saiu. Então o que é isso? Esquiar. Vetaher. E aí começou, e aí acabou a noite, Tzeta Kochavim, e aí ele está Tahor. Aí tá bom para a nossa Mishnah. Agora, o segundo jeito que ele vai tentar explicar é o seguinte: Ba Shemesh, que o Shemesh chegou no dia seguinte, Vetaher, que ele trouxe o Korban. Aí agora vai falar, se fosse assim, não teria que ser Vetaher, porque Vetaher é uma coisa que está falando sobre indiretamente dele. Ele foi impurificado. Ele foi purificado. Como se ele não tivesse que se purificar. Teria que ser Veithar. Se tivesse que ele fazer alguma coisa, ele trazer o Korban. Ele trazer o Korban para ele se purificar, teria que estar escrito na Torá Veithar, e não Vetaher. Vetaher é que ele foi purificado. Então está ligado com o dia, não com a pessoa. O dia acabou, ele foi purificado. Vamos ver, vamos ver dentro da Gemara. E ainda sobre isso, ele vai falar também sobre... Tá, vamos ver dentro que a gente vai se perdendo. Fala, Gemara. Tana. Eichikai dektani meimatai. Da onde está escrito que você tem que falar para você, que você tem que parar para você já começar a falar a partir de quando? Vetu e mais. Mas nada está nem Arvid Bereisha, ele está nem de Shacharit Bereisha. Por que falou Arvid Bereisha no começo, no Rosh no começo? Deveria começar com Shacharit. Vamos lá. Aí a Gemara começa com as respostas. Tá, né? Krakai, Dirtiv, Beshok, Bechavu, Kumer. Está escrito Beshok, Bechavu, Kumer. Está escrito que você tem que fazer. Ah, está escrito Beshok, Bechavu, Kumer. Vamos ver quando. Veach, que está Nizman, Kriat, Shemad, Eshchivá. Está escrito que é quando você deitar. Ah, está escrito quando você deitar. Eimat, quando é quando você deita. Bishacha, Koanim, Nechzim, Nechamot, Matam. A hora que você deita é a partir da hora que os Koanim entram para comer Trumat. Quando fica de noite, você já começa a deitar. Vei, vai ter Meialif, Mibriato, Shirolama. Você também pode falar, se você quiser, você também pode aprender da criação do mundo. Dirtiv está escrito lá, vai Yere, vai Boker, está escrito primeiro, vai Yere, vai Boker, Yom Echad. Então, o dia começa quando? De noite. Yachi, Seifa de Kanani Beshachar, Mevarech Shtaim, Lefanei Avechad, Lechareu, Mevarech Shtaim, Lefanei Avechtaim, Lechareu. Lá no Daf Yudalef, no Daf 11, que a gente vai ver sobre Barakot Kirat Shema, que está falando sobre o primeiro Shacharit e depois a Arvid, também deveria ser primeiro Arvid e depois Shacharit. Letani de Arvid Bereisha, deveria falar o quê? Se não é Arvid no começo, se tudo tem que ser de acordo com a ordem da criação do mundo. Tana Batak Arvid, Badre Tatana Beshacharit, Adekai Beshacharit, Parishmirei de Shacharit, Ade Parishmirei de Arvid. Aqui a gente falou sobre Arvid. Lá depois vai falar sobre Shacharit. Então depois ele fala, acaba o assunto do Shacharit para voltar para o assunto de Arvid. Essa foi a resposta da Gemara. Vamos lá. Amar. Mishacha Koanim Nechzim Rechom Etrumatán. Michdia Koanim. Bom, vamos explicar primeiro então essa segunda parte da Gemara. E aqui a gente leu essa parte que a gente falou agora. A Gemara vai ver o seguinte agora. São horários diferentes, tempos diferentes para a gente começar a ver o Kriyat Shema. Fala a nossa Mishnah, a partir do momento que os Koanim comem Trumá. Isso é Tzeta Kochavim. Ninguém discute que a noite começa em Tzeta Kochavim. A discussão aqui é quando é Beshok Bechá, qual é o horário que você se deita. Essa é a discussão. Por quê? Porque na Torá está escrito que você tem que começar a fazer, tem que fazer o Kriyat Shema quando você se deita. Qual é o horário que você se deita? Não é um horário claro. Então daqui começam as opiniões. Não quando é a noite. A noite começa a ser com o Ravim, ninguém discute. Então vamos lá. Primeiro ele vai trazer uma braita sobre que ele vai falar o seguinte.
uma braita não é uma Mishnah, uma braita é tipo uma Mishnah que não entrou nas Mishnah. Uma braita que vai falar a mesma coisa, e a partir de quando começa a a partir de quando começa a se fazer Kriyat Shema. Então essa braita vai falar a partir da hora que que o pobre começa a comer. Então, na verdade, a Gemara ela não gosta de ficar com discussões, ela vai tentar ver se tudo encaixa uma opinião com a outra, para tentar ver se tudo é a mesma coisa e não ficar cheio de opiniões. Então ela vai tentar falar primeiro que a hora que o Ani começa a comer é a mesma hora que o Cohen começa a comer a Trumá depois de fazer o mikve e tal, esperar Tzedakah Chavim. Aí depois ela vai trazer outra braita que tem uma opinião que fala do Cohen, outra opinião que fala do Ani. Então como é que pode ser a mesma coisa se eles discutem? Então não pode ser a mesma coisa. E depois vai trazer uma terceira braita. A terceira braita vai ter 5 opiniões de quando começa a se fazer Kriyat Shema. Uma vai falar a partir de que as pessoas fazem Kiddush Erev Shabbat. Quando é isso, Shkiá. Quando começa o Shabbat, já pode fazer Kiddush. Quando é isso, na Shkiá. A segunda vai falar quando os Kohanim fazem o mikve, não quando eles comem. Quando eles já fazem o mikve, esse era Bimei. E aí vai ter uma pergunta depois sobre ele, como é que pode ser quando eles fazem mikve? Quando eles fazem mikve ainda é outro dia. Para Rabi Meir, na verdade, a Shkiá não é tão longe de Tzedakah Chavim. Pra gente, entre a Shkiá e Tzedakah Chavim existe Ben Hashmashot que demora alguns minutos. Para Rabi Meir, ele é da opinião que Ben Hashmashot que é Erechaim, a gente vai ver aqui. Ben Hashmashot é piscar de olhos, rapidinho. Então a Shkiá para Tzedakah Chavim são minutos. Então para ele é quase a mesma opinião do outro que falou Shkiá quando a gente faz o Kiddush, quando pode fazer o Kiddush Erev Shabbat. É um pouco antes. Rabbi Yoshua fala quando os Kohanim comem. Rabbi Hanina vai falar quando o pobre come. Rabbi Chai vai falar quando a maioria das pessoas entram para comer. Aí começa a hora de Bishor Pechá. E depois ele vai trazer a pergunta. Então quer dizer que o Ani não é Cohen, porque tem uma braita que fala que Ani é uma opinião, Cohen é outra. Então ele vai falar que realmente Ani não é Cohen, são 2 opiniões, e aí fica realmente as pessoas têm discussão. E depois ela vai querer trazer explicações sobre essas braitas. A gente falou sobre 3 braitas aqui. A braita que fala que a hora que o Ani come. A segunda braita que a gente vai ver que vai trazer 2 opiniões, da Ramim e Rabi Meir, que Ramim falam que é quando o Cohen come. E Rabi Meir vai falar que é quando as pessoas comem em Erev Shabbat. Vai falar se as pessoas são diferentes do Cohen. Quer dizer que tem 2 opiniões, você não pode querer ficar comparando tudo. Essa é a segunda braita. A terceira braita é aquela que traz 5 opiniões. E a gente vai ver algumas explicações. E aí vamos acabar esse dado. Vamos lá? Os 2 pontinhos. Amar Mar. Mishacha quando Matan. Falou lá em cima na Mishnah. Na hora que os Kohanim entram para comer a Trumá, é a hora que começam a fazer Kriyat Shema. Michdi Kohanim emat. Kach le Trumá. Mishat Tzedakah Chavim. Quando é essa hora que os Kohanim entram para comer Trumá? Tzedakah Chavim. Letane, Mishat Tzedakah Chavim. Por que não fala na Mishnah, então, Tzedakah Chavim fica fazendo volta? Milta Gavorcha Kamash Melan. Kohanim emat kach le Trumá. Mishat Tzedakah Chavim. Milta Gavurcha quer dizer, ele vai trazer uma coisa em cima da outra. Já que a gente pode aprender isso também, aprende 2 coisas ao invés de aprender uma só. Então aqui mais uma coisa, qual é o grande ensinamento, qual é a grande novidade? Que mesmo sem ele trazer o Korban no dia seguinte, ele já pode comer Trumá. Esse é o que eu mais falo. Que detalhe, o Vashem Eshvetaher, Biat Shimshom Me'akvatom Elechol Betrumá. Vem Kaparatom Me'akvatom Elechol Betrumá. E vai, como está escrito lá no Passuco, o sol vai sair e ele vai ficar puro. O sol sair que ainda não purificou ele, não ele trazer o Korban. O Mimai Dehai, o Vashemesh Viat Hashemesh, Vai Vetaher, Taerion. Mas quem falou que o Vashemesh, como a gente tinha falado, que ele vai tentar falar isso? Quem falou que o Vashemesh é que saiu o sol e Vetaher é que o dia purificou ele? Talvez, vamos ver a página. Dilma, talvez Biatoró, talvez o Vashemesh é que chegou o sol. Ao contrário, o Mai Vetaher, Taer Gavra, e talvez Vetaher é outra coisa. Amaraba Barbachiloim Ken Leimakra Veithar, então deveria ser Veithar.
Taer Gavra está querendo falar que ele trouxe o Corban? Não, se fosse para ele trazer o Corban, alguma coisa que ele tivesse que fazer, seria Veitar, e aí ele vai se purificar, e não Vetaer ele vai ser purificado. Mas Vetaer Taer Yoma, que o dia vai purificar ele. Que ele abre Inshei e Arav Shimsha Vead Keyoma. Como dizem as pessoas, é que ele traz um dito popular da época para trazer uma prova. Yarev Shimsha, quer dizer, acabou o sol, ficou Erev, ficou de noite. Vead Keyoma e foi o dia. Então, Vashemet Vetaer é que foi o sol foi embora e não que o sol chegou. Demarava Haderaba Barshilo. Lá em Marava, lá ele celebrava Barshilo, ainda não tinha ouvido a explicação. Ele falou: Kelosh Mialeu, ele não tinha ouvido isso, Baal. E ele perguntou: Lomi Bai Raio, Vashemet Beatim Shohu. Uma Veter Terioma ou Dima Beatorou, ou talvez é que nasceu só uma Veter Terigabra que os Corban. Fez a mesma pergunta, ele respondeu. Vamos ver a resposta dele. Vedra Pastula Mebraita, Midekatan Briato, Mimekata Brebaita, Siman Ledavar, Tzedakochavim, Shmamina, Biat Shimsho, uma Veter Terioma. Ele diz que pensa lá na Braita, Siman Ledavar é Tzedakochavim, que isso aqui só está querendo dar um Siman para Tzedakochavim. Na verdade, que os Kohanim comem Trumá é Tzedakochavim, porque ele está falando do Kriyat Shema de Arvit. Então, disso ele trouxe também uma prova que Vashemet Vetaer, que saiu só o Vetaer Taer Yoma, e não Taer Gavra, não que ele trouxe o Corban. Vamos lá. Amar Mar, Mishasha Kohanim Nechazim Lechol Betrumatan, na hora que os Kohanim entram para comer Trumá. Pergunta a Gemara Urminhu. Sempre que a Gemara trazer essa linguagem de Urminhu, ela está trazendo uma contradição. Uma pergunta em contradição. Tem dois lugares que se contradizem. Ela vai fazer uma pergunta sobre esses lugares. Urminhu, bem, matai quando Shema Berni Meshani Nichas Lechol Pito Bemelach Ad Shah Shomed Lepater Mitor Seudato. Tem uma braita que fala, a partir de quando a gente começa a ler o Kriyat Shema, da hora que o Ani, que o pobre, entra para comer o pão com sal dele, até a hora que ele sai, até a hora que ele para de comer. Essa braita fala a hora que a gente começa, a hora que a gente acaba. Ligada com o que? Com o Ani. Será que essa braita a gente consegue encaixar com a nossa Mishnah? Nossa Mishnah parece que tem uma unanimidade na hora que se começa a fazer o Kriyat Shema. Quando? Da hora que o Kohen entra para comer Trumá Tzedakochavim. Então vamos tentar manter essa unanimidade. Esse é o esforço da Gemara. Seifa Vadai Plega Amativ. No final dessa braita, na hora que o Ani para de comer a comida dele, com certeza Vadai Plega Amativ. Plega está discutindo. Com certeza está discutindo com a nossa Mishnah. Amativ. Com a Mishnah. Reisha Mileima Plega Amativ. Será que a Reisha também está discutindo com a Mishnah? E aqui que a Gemara se importa. Já que tem uma unanimidade na Mishnah, vamos tentar manter essa unanimidade. Tá bom, lá na Mishnah já está discutindo o final. Já tem discussão para deixar mais uma opinião, mas tenta manter uma coisa só única. Ló fala Gemara, Ani ve Kohen Hatshura. Vamos tentar falar aqui na Gemara que Ani e Kohen Hatshura, um shiur. Uma coisa, a mesma coisa. Urmino, não pode ser, porque tem outra braita que fala, me matai, Matchelim Krot Shemakarat Shema Be'arvit, Mijah Shebni Adam, Nekazim Nechol Pitan, Be'arvit Shabbatot, Livrei Rabi Meir. Quando os homens começam a comer, Erev Shabbat, Rabi Meir falou que é esse horário que pode começar a fazer Kriyat Shema de Arvit. Vachamim obrim Mishasha Kohanim Zakain Lechol Betrumatan. Semana da Varta Tzedakochavim. Vachamim falou o quê? Quando os Kohanim podem começar a comer Trumá e Tzedakochavim. Então já tem uma outra braita, a segunda braita, que discute a hora que os homens começam a comer Erev Shabbat, da hora que os Kohanim podem comer Trumá. Então já tem duas opiniões. Aonde o Ani se encaixa? Então com certeza o Ani não se encaixa nas duas. Então vamos começar. Já que tem discussão, já tem discussão mesmo, vamos começar a entender essa discussão. Aí vai trazer aquela braita que tem as 5 opiniões, vamos discutir de novo. Vamos discutir direito. Mesmo que não tem nenhuma reaya, nenhuma prova, tem Zecher, tem uma coisa que pode lembrar. Está escrito lá em Nehemiah que a gente fala que a gente faz melachá e o pessoal lá da guerra, eles seguram os remachim, as lanças de Alota Shachar desde o que amanhece até Tzedakochavim. Veomer, e tem outro passuco que fala veio lá no Alayla Mishmar, veio melachá. À noite a gente faz de guarda e o dia de melachá. Então o dia que se faz melachá, se lá no outro passuco está falando que eles faziam melachá de Alota Shachar até Tzedakochavim, e no segundo passuco está falando que no dia que se faz melachá, então o dia é quando? De Alota Shachar até Tzedakochavim. Mesmo que não tenha uma prova que está falando claro
Isso que a Gemara fala, mesmo que não tenha reaiá, uma prova para isso que está falando claro que é Seta Kochavim, tem um Zecher, tem dois pesukim que você ligar um com o outro, Melachá aqui, Melachá ali. Melachá aqui está falando que é de manhã, aqui está falando que a Melachá se faz de Alot HaShachar até Seta Kochavim, então o dia de Alot HaShachar até Seta Kochavim. Mas Veomer, aqui está falando de Veomer, daqui tem Mamichiar, Vashim, Shaleila, se você falar que acabou o sol, já é Laila, já é da noite, veio no mercado, então está falando, você vai falar que já é noite antes, é noite só de Seta Kochavim e não quando sai o sol, dá uma diferença de alguns minutos entre as quedas do Kochavim. Tashma, veio lá no Laila, Mishmar, veio Melachá, Kassar Kadatach de Anil, Bnei Adam, Chad Shurau, veio, desculpa, Tashma, veio lá no Laila, Mishmar, veio Melachá. Está falando aqui que o dia vai ser a noite vai ser de Mishmar, o dia de Melachá. Cadê ele está explicando aqui o que a gente acabou de explicar, que traz a Melachá ali e tal. Se um fala que é de dia Melachá, o outro fala que o Melachá é a Alot HaShachar Seta Kochavim, quer dizer que o dia é a Alot HaShachar Seta Kochavim. Você quer falar que Ani, você quer comparar o Ani então com a pessoa que come Erev Shabbat? Nem isso você não pode comparar. Para a gente não ter 3 opiniões, não. Vamos trazer uma braita com 5. Porque se você falar que Ani e Cohen é a mesma coisa, então Chachamim e Rabi Meir, eles não discutem. Chachamim que fala lá que Cohen come a Trumá, e o Rabi Meir que fala que o Ani come a hora que o Ani começa a comer, a mesma coisa. Dá para gente dar 2 opiniões, uma em nome de Chachamim e outra em nome de Rabi Meir. Não complica, tudo a mesma opinião. Então não pode ser. Ela chama Miná, Ani Shur Lechud, Cohen Shur Lechud. Então parece o quê? Que Ani é um shur, Cohen é outro shur, é uma hora. Fala Gamara não. Ani vê quando é Chad Shura, Ani o Bnei Adam, lá Chad Shura. Então tenta Gamara, tenta falar outra coisa. Que Ani e Cohen é a mesma coisa, e Ani não é igual aos homens que entram para comer Erev Shabbat. Ani é igual a Cohen, que é diferente dos homens que entram, tem só 2 opiniões. Ani vê quando é Chad Shura, tem certeza que Ani e Cohen é Chad Shura? Urminhu, de novo, vai trazer outra braita. Aí vai vir a braita com as 5 opiniões. Urminhu, Meimatai, Madchin Grikrot, Shema Be'arvin, Mishacha, que deixa o Omer, Vei Shabbatot, Vei Abeliezer. Primeira opinião, a partir do horário que as pessoas começaram a receber o Shabbat. Já pode fazer Grat Shema de Arvit, uma opinião. Abeliezer. Rabeshua, Omer, Mishacha, Kohanim, Metuarim, Nechol, Bedrumatan. Rabeshua fala o quê? Na hora que os Kohanim, eles Metuarim, Nechol, Bedrumatan, fala Rashi. Esse Rabi Yoshua aqui, ele está falando na hora que os Kohanim eles entram para comer a trumá deles, não entram para comer. Rabi Meir Omer, Mishacha Kohanim Tovlin Lechol Bedrumatan. Rabi Meir, na hora que eles começam o quê? A fazer um mikveh. Amar o Rabi Uda, Veló Kohanim Meodom Mentolovim, pergunta Rabi Uda, como assim na hora que eles fazem mikveh? O mikveh é durante o dia. Ainda faltam alguns minutos para ficar de noite. Como é que você vai falar para fazer o Kriyat Shema de Arvit durante o dia? Rab Chanina Omer Mishacha She'ani Nichnas Lechol Pitó Bemelach. Rab Chanina fala na hora que o pobre entra para comer o pão dele com sal. Rab Chai Ve'amri lá Rab Acha. Rab Chai tem gente que fala que fala Rab Acha. Omer Mishacha Sherov Bnei Adam Nichasim Le'asev. Na hora que a maioria das pessoas entram para comer, então temos 5 opiniões. Opinião 1. Opinião de Rabi Eliezer, na hora que as pessoas fazem Kiddush Shabbat, esquiar, na hora que começa o Shabbat. Rabi Yoshua, na hora que os Kohanim comem Trumá. Rabi Meir, na hora que os Kohanim fazem mikveh. Aí Rabi Eliezer fez essa pergunta e não respondeu ainda, a gente vai responder. Rabi Chanina, na hora que o pobre começa a comer. Rabi Chanina e Rabi Achai, tem gente que fala Rabi Acha, na hora que a maioria das pessoas começa a comer. Vê a Marta Ani Cohen Chachura, o Rabi Chanina ainda Rabi Yoshua, se você falar que Ani e Cohen é a mesma coisa, por que a gente tem 5 opiniões? Uma em nome de Rabi Yoshua falar do Cohen, outro em nome de Rabi Chanina falar do pobre? Seria a mesma opinião. Então, já que tem a mesma braita, uma discussão e cada um fala uma coisa, de coisa diferente. Então, Shema Miná, Shura de Ani Lechud, Shura de Cohen Lechud, Shema Miná. Ponto. Então, a gente aprende que um é uma coisa, outra coisa, acabou. Ei Miná e o Meuchar. Mistabra de Ani Meuchar, qual deles é mais tarde? A gente fala que o de Ani é Meuchar, daí a Marta de Ani Mukdam, Rabi Chanina era beleza. O Ani deve ser mais tarde, porque se você falar que o Ani é mais cedo, Rabi Chanina que falou do Ani, vai ser igual o Rabi Eliezer que falou o quê? Na hora que as pessoas entram para fazer Kiddush, esquiar. Então parece que o Ani come depois de todo mundo. Talvez a sobra, talvez, por isso que o Ani come depois de todo mundo. Então mais tarde aí. Shema Miná, ela lava Shema Miná de Ani Meuchar, Shema Miná. Então a gente aprende que o Ani é mais tarde
Está aprendido com animais. Não, está. Amar leira biúda, velo com anime biodiom, tovlin. Mas teve aquela pergunta que a Rabi fez o quê? Está falando da hora que eles fazem mic? A hora que eles fazem mic fez ainda no dia, me biodiom, ainda no dia ainda. Sabe que a Rabi biúda, Rabi Meir é que Kamalei. Tá bom essa pergunta que a Rabi fez para Rabi Meir. Mas Rabi Meir vai responder para ele o quê? Misvaradeana abenas machot dar. Camina. Quem falou que eu acho que o meu Benash Machot é igual ao seu, 18 minutos, não sei o quê? Não, Benash Machot. Na Benash Machot de Rabiossi, Camina. Eu concordo com o Rabiossi, na opinião de Rabiossi do Benash Machot. Que o Benash Machot quer é fine, ele cabe em 1 minuto. Demar Rabiossi, Benash Machot quer é fine. Zenik nas fazer você. Acho que a sai rapidinho, quando acho que a sai, esquenta com o ravimento. Então, esse tempo é o tempo que você pode fazer que ela chamar. É um pouquinho antes do ravimento. Bev Shalom Odalav, Kasha. Não, Bev Shalom Odalav. Kasha de Rabi Meir é de Rabi Meir. Então ficou Kasha para Rabi Meir com esse outro Rabi Meir. Rabi Meir que fala que desse tempo que os Kohanim Tovlim, com o nosso Rabi Meir que a gente tinha falado antes, qual Rabi Meir? Espera aí. Tem o Rabi Meir da primeira braita que fala que a hora que os homens comem, com o Rabi Meir que fala da hora que os Kohanim Tovlim. E depois ele vai perguntar outra caixa. Qual? Outra caixa. Caixa Rabi Eliezer. Rabi Eliezer falou na nossa Mishnah, na hora que os Kohanim comem Trumá, que não discutiu. Ninguém discutiu na nossa Mishnah. Você tem com o Ravim. E nessa terceira braita, Rabi Eliezer falou o quê? Quando faz Kiddush, Erev Shabbat Shkiah. E qual vai ser a resposta para os dois? São 2 Tanaim, são 2 alunos deles que discutem o que eles falaram. Vamos ver. 3 Tanai Aliba de Rabi Meir. São 2 Tanaim que falam em nome de Rabi Meir. E aí a discussão é como é que fala. Caixa de Rabi Eliezer, Rabi Eliezer. Ficou Caixa de Rabi Eliezer da Braita, que Rabi Eliezer da Mishnah, que não discute lá e fala que é do Rabi Meir, fala que é do esse Rabi Eliezer aqui fala que é na hora do Kiddush de Erev Shabbat, que parece que é Shkiah. Treitanai Aliba de Rabi Eliezer, veio Baitem Arei Shalar Rabi Eliezer. São duas respostas que ele dá aqui. Uma resposta é, são 2 Tanim em nome de Rabi Eliezer. A segunda resposta é, você pode falar que na Mishnah, também talvez Rabi Eliezer não concorda com o começo da Mishnah. Essa é uma resposta mais difícil de ser dada. E aqui a gente acabou um DAF. Vamos ver aqui.